Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Vasco joga bem de novo, vence o Cruzeiro por 2-0, dá um salto na tabela em ótimas atuações de Felipe Coutinho e Paulo Henrique. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da vitória do Vasco sobre o Cruzeiro em São Januário. Antes disso, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score. É o app que eu uso para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Está à sua disposição também o Flash Score, só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download lá na sua loja de aplicativos, começar a usar. Não paga para usar, não paga para baixar, beleza? Baixa aí o Flash Score. Tô gravando esse vídeo aqui na noite de sábado, porque o Vasco recebeu o Cruzeiro e era um jogo importante pro Vasco e importante pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha numa arrancada muito forte aí dentro do Campeonato Brasileiro, um time que eu venho falando aqui há algum tempo, né? Um time que para mim está na briga para ser campeão brasileiro, e o Cruzeiro vinha de ótimos jogos fora de casa, né? A campanha do Cruzeiro fora de casa é uma campanha muito boa, e essa campanha ela teve ali alguns momentos, inclusive, de virada do Cruzeiro, jogando fora de casa. A vitória contra o Bahia, 2 rodadas atrás, né? Que o Cruzeiro saiu atrás do Bahia já na reta final do jogo, acabou virando. Contra o Red Bull Bragantino, saiu atrás, acabou virando. E hoje, o Cruzeiro saiu atrás do Vasco e, na prática, o Vasco fez uma atuação segura, uma atuação boa, uma atuação de quem não deu brecha para o Cruzeiro tentar virar ou tentar engrossar o jogo. O Vasco fez 1-0 no começo do jogo com o Ryan, numa assistência do Paulo Henrique. E no segundo tempo, o gol do Ryan aos 8. E no segundo tempo, aos 61, ou seja, aos 16 do segundo tempo, o próprio Paulo Henrique fez 2-0, aproveitando um erro ali do Matheus Henrique, que tinha acabado de entrar. E aí o Vasco acabou vencendo. Essa vitória e a atuação só confirma o bom momento do time do Vasco, né? Só confirma como o time do Vasco tem crescido. Chegou a 7 jogos sem perder. Última derrota do Vasco foi lá no dia 24 de agosto. Aqui estão os jogos do Vasco, tá? Peguei essa imagem aqui lá no Flash Score, tá? Última derrota do Vasco, 3-2 pro Corinthians em São Januário. Aí depois o Vasco conseguiu nos 7 jogos seguintes 3 vitórias e 4 empates. Um desses empates, 1-1 com o Botafogo no Nilton Santos. Depois o Vasco venceu nos pênaltis, quartas de final da Copa do Brasil, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então são, nos últimos 7 jogos, 3 vitórias e 4 empates, mas um desses empates teve gosto de vitória. E aí só traz a confirmação do crescimento de produção do time do Vasco, né? O Vasco que deu uma encorpada no time na reta final da janela, trouxe o Robert Renan, que caiu muito bem na zaga. O Fernando Diniz achou algumas soluções, em especial o Barros na volância e o Pumita Rodrigues de lateral esquerdo, e que está rendendo muito bem. E assim o time do Vasco vem produzindo e vem crescendo de produção. Ganhou no meio de semana do Bahia de virada em São Januário por 3-1 num jogo atrasado, e hoje venceu e venceu com autoridade o time do Cruzeiro por 2-0. Essa vitória fez o Vasco dar um salto na tabela, tá? Tô deixando aqui a tabela. Depois, uma semana atrás, lá no domingo, no jogo contra o Flamengo, o Vasco estava ali perto, rondando a zona de rebaixamento. Com essas 2 vitórias seguidas, o Vasco deu um salto. Nesse momento, o Vasco é 10º colocado do campeonato. Lógico que muita gente ainda vai jogar, né? Agora o Vasco tem 25 jogos e tem muita gente com 24, outros tem 23, 22, aquilo tudo que a gente já sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro ter o mesmo número de jogos. Mas o Vasco deu um salto para a 10ª posição. E a gente tem que falar, basicamente, de 3 nomes aí, né? O Fernando Diniz
que, depois de muita turbulência na chegada, nessa série de jogos, conseguindo dar um padrão para o time do Vasco. O Vasco que tem sofrido pouco defensivamente, os laterais marcando muito bem, em especial o Paulo Henrique e pelo lado direito. E o Vasco que tem cuidado muito bem da bola, né? Um Vasco que tem trabalhado muito bem a bola, seja saindo, jogando desde a defesa, seja quando essa bola chega na segunda linha no meio campo. Um Vasco crescendo de produção, e nesse crescimento de produção tem, além do trabalho do Diniz aparecendo, tem um fortalecimento, um amadurecimento do Ryan, que hoje fez o primeiro gol, né? O gol de cabeça. Tem um crescimento muito bom do Barros, dando uma segurança na volância ali, naquele centro de área ali, daquele centro de campo. O Robert Renan, que eu já falei. E aí a gente obrigatoriamente tem que falar de dois jogadores. A gente tem que falar tem que falar do Cuesta também, né? A dupla Cuesta e Robert Renan tem funcionado muito bem como de dupla de zaga. Mas aí a gente tem que falar de dois jogadores, basicamente. Além desse que eu já citei, mas dois que eu queria falar basicamente, especialmente. Um é o Coutinho e o outro é o Paulo Henrique. O Coutinho, que desde que chegou ao Vasco, viveu uma época de incerteza pela parte física, e aí a parte física gerava incerteza com o aproveitamento dele. Essa incerteza gerava falta de confiança do próprio Coutinho. Em vários momentos você viu o Coutinho e você ficava com a impressão de que ele estava meio que se segurando, com medo de se machucar, com medo de repente esticar um pouco mais. E nos últimos jogos o Coutinho já é um Coutinho muito mais solto, um Coutinho muito mais confiante, e um Coutinho sendo um organizador do time do Vasco. A partida que o Coutinho fez hoje o Coutinho não fez gol e não deu assistência. Mas a partida que o Coutinho fez hoje é uma partida que você vê e olha e fala: o Coutinho fez tudo funcionar. O Coutinho fez o Vasco acontecer, o jogo do Vasco acontecer, a todo momento próximo da linha da bola, a todo momento próximo para receber um passe fácil. Foi um organizador do time, segurou na hora que tinha que segurar, deu a famosa cadência no meio campo, esticou a bola na hora que tinha que esticar. Então, num time que tem que trabalhar muito bem a posse de bola e que tem que cuidar da bola, o Coutinho hoje foi um organizador fantástico. E muita gente apontando o Coutinho como craque do jogo, e poderia sim, tá? Poderia ser o Coutinho, mesmo sem ele ter feito gol ou assistência, porque tudo que o Vasco fez enquanto organização passou pelo pé do Coutinho. Um Coutinho ganhando as batalhas ali com Romero e com Lucas Silva, que são dois volantes que têm feito, volante / meia centrais ali, que tem feito um ótimo Brasileirão, mas dessa vez o Coutinho foi muito superior. E o outro tem que falar do Paulo Henrique, que eu comentei já aqui em jogos em vídeos aqui no canal do VSR, que para mim foi o meu voto para melhor jogador do primeiro turno. Melhor lateral do primeiro turno. O meu voto de lateral direito do primeiro turno foi no Paulo Henrique. E é um lateral que cada vez mais sendo efetivo, sendo equilibrado, muito bom defensivamente. Dificilmente o Paulo Henrique perde uma jogada defensiva, e quando vai à frente, cada vez mais indo à frente com consistência, com sabedoria e com produtividade. Dificilmente o Paulo Henrique vai ao campo de ataque e a jogada não rende nada. E hoje o Paulo Henrique, numa jogada muito bem construída pelo Vasco, uma jogada de 50 segundos de toque de posse de bola, no melhor estilo do Fernando Diniz. A parte aguda da jogada chega numa fatiada do Puma Rodrigues, Pumita Rodrigues jogando de lateral esquerdo, tá? Já fixado ali e bem confortável na posição. Ele dá uma fatiada da lateral esquerda para achar o Paulo Henrique nas costas do Kaique. O Kaique é meio enganado ali pelo tempo de bola. Depois, o Paulo Henrique mata a bola, mata a fatiada, e acho que o Kaique achou que ele ia procurar a linha de fundo. O Paulo Henrique traz para dentro e cruza a bola na cabeça do Ryan. O Ryan cabeceia para o chão, faz 1-0 com 8 minutos. Depois
o Paulo Henrique deu uma apagada no lado esquerdo do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu fazer nada pelo lado esquerdo, nem o Wanderson, nem o apoio do Kaique. Muito bem, funcionando muito bem defensivamente. E quando no 16 do segundo tempo, em outra fatiada, agora do lado esquerdo, ali da meia esquerda, não sei se foi o Robert Renan que deu essa fatiada, não me lembro, para explorar as costas do Kaique, com o Paulo Henrique acreditando na jogada. O Matheus Henrique, que tinha acabado de entrar, ele tentou cortar, não achou que estava muito inteiro no lance. Quando cortou, a bola ficou a feição para o Paulo Henrique. Paulo Henrique roubou a bola, avançou da entrada da área, bateu de perna esquerda e fez 2-0. E aí, na prática, o jogo tinha acabado, porque o Cruzeiro hoje fez uma partida muito ruim. A gente viu o Cruzeiro jogar alguns jogos muito bons, mesmo não tendo tanta posse de bola, mas ocupação de espaço, eficiência, jogadores próximos à bola, jogadores inspirados. Hoje eu acho que o Cruzeiro só se salvou mesmo o Matheus Pereira, que no primeiro tempo, inclusive, chegou a dar pena do Matheus Pereira, era o único jogando sozinho, todos os outros não conseguindo dar sequência de jogadas, não conseguindo produzir muito, né? Christian abaixo, Caio Jorge muito abaixo, Wanderson também muito abaixo. Então o 2-0 dava ao Vasco uma tranquilidade, porque de fato o Cruzeiro não conseguiu fazer grande coisa. O Paulo Henrique, muita gente falando sobre seleção brasileira, não acha um absurdo, tá? Muito pelo contrário. A lateral direita não tem dono. Aliás, as duas laterais não tem dono. Você tem aí Wanderson e Wesley sendo convocados. O Wanderson foi cortado porque estava machucado. Quando jogou, fez alguns jogos bons, outros mais ou menos. O Wesley também ainda não aconteceu naquela partida que encheu os olhos. Por que não testar o Paulo Henrique? Paulo Henrique dá força defensiva e também chegada à frente com qualidade. Chegada à frente sem banalizar o apoio ao ataque. Ah, mas o Paulo Henrique não é um jogador de seleção brasileira. Esses conceitos que a gente aplica e que durante anos fizeram muito sentido, fazem sentido hoje? Quem é o dono das laterais do Brasil? Não tem. Então você tem que experimentar. E por que não convocar o Paulo Henrique? Para ver se de fato ele é ou não. Então assim, Paulo Henrique tem jogado num nível que merece ser testado. Vai ter agora a convocação agora dia 1º, se eu não me engano, dia 1º de outubro. Por que não? Bola para isso ele tá jogando. Foi o melhor lateral direito do primeiro turno, na minha modesta opinião, e no segundo turno mantém esse pique. Vitória de 2-0 do Vasco, uma vitória que dá uma complicada aí no Cruzeiro, porque nesse momento o Cruzeiro segue parado nos 50 pontos, o Flamengo tem 51, o Palmeiras tem 49, só que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Flamengo, neste momento. O Flamengo joga amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e o Palmeiras tem 3 jogos a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã contra o Bahia em Salvador. Então essa derrota é uma derrota que dá uma bagunçada ali nessa arrancada do Cruzeiro. O Cruzeiro também não perdia havia muito tempo, né? O Cruzeiro, deixa eu ver aqui direitinho no Flash Score. O Cruzeiro, a última derrota do Cruzeiro tinha sido para o Santos em casa, dia 10 de agosto. Desde então eram 2, 4, 6, eram 7 jogos sem perder, e perdeu hoje para o Vasco. Eliminou o rival Atlético na Copa do Brasil, virou contra o Bahia, virou contra o Red Bull Bragantino, mas hoje não teve força para virar contra o Vasco. É isso. O que você achou? O que você pensou? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!